Mateus hoje, será o livro de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos ficar de pé para a leitura. Nós vamos ler desde o verso 7 até capítulo 2, verso 2. Êxodo, capítulo 1, do verso 7 até capítulo 2, verso 2. Êxodo capítulo 1, desde o verso 7 até o capítulo 2, verso 2. Você que está em casa, acompanhe conosco a leitura. A nossa versão, a tradução da nossa versão é revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chama Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram os hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Vamos ler novamente o verso 17 do capítulo 1, que diz o seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Mais uma vez, todos juntos, o verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus
e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos ser transformados e modificados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Aplica em nossas vidas, em nosso ser, que nesse momento, Senhor, eu possa diminuir, para que o Teu Santo Espírito cresça, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Teu santo nome, ó Senhor dos Exércitos, nosso Deus, Senhor nosso e nosso Salvador, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Irmãos, o título dessa mensagem, dessa manhã, para a nossa meditação, é Pequenos, mas firmes no Senhor. Pequenos, mas firmes no Senhor. Quando nós entramos nesse texto do capítulo 1, nós estamos exatamente, meus irmãos, diante da formação da história de Israel. O início de Israel como Estado. Aquilo que originou em Israel a formá-lo como nação, como um povo separado. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o livro de Gênesis se encerra contando a história de José, o homem que Deus usou para livrar o mundo de uma fome histórica, de uma fome que ultrapassava todos os limites que já haviam conhecido e todas as dificuldades que já haviam sido colocadas. Mas também a história de que Deus, no meio de tantas dificuldades, de tantas adversidades que se levantaram, Deus foi aquele que preservou a promessa de Abraão, a promessa de Isaac, a promessa de Jacó. O livro de Gênesis termina dizendo que a descendência de Jacó foi preservada por Deus, instrumentalizada por José no Egito. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Jacó e seus descendentes, os seus filhos, foram morar no Egito. E no texto que nós acabamos de ler vai dizer que o povo de Israel começou a prosperar e a crescer naquela nação. Eles se tornaram grandes, fortes, robustos, dentro da terra de Israel. A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, que o povo de Israel, o povo de Deus, se fortaleceu como nação, e a terra do Egito se encheu com os filhos de Israel. É nesse momento, meus irmãos, que nós lemos no capítulo 1, que um novo rei sobe ao poder, uma nova dinastia se encontra diante do reinado do Egito, e esse rei assume com poder a nação para governar e reger aquele povo. A Bíblia vai dizer, que nós acabamos de ler, um rei que não conhecia os feitos de José, e por conseguinte, um rei que não tinha nenhuma noção do que Deus fez com aquela nação, com o Egito e com o mundo através de Israel, através de José. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o esquecimento. Como que nós somos fáceis de esquecer o passado que está à nossa volta, de olhar para trás e encontrar no passado restícios e ações de Deus sobre a humanidade. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar o presente e tentar projetar o futuro, e não olhamos para os exemplos que já tiveram no passado, as coisas que já foram feitas e caminhos que já foram pegados. Nós temos muita facilidade de esquecer o passado e pensar somente em nós e o que nós vamos ganhar daqui para frente. Isso aconteceu com esse rei, um rei que não viu o que Deus fez através de Israel com o passado, 400 anos de uma história que foi apagada com essa nova dinastia.
esse rei, a Bíblia vai dizer que nós lemos, ele agiu com força contra Israel. Ele queria que Israel fosse diminuído, apagado da história, que a força e o crescimento de Israel fosse minorizado. Tentou de todas as formas impedir que o povo de Deus tivesse um lugar dentro do Egito. Até, meus irmãos, as pequenas parteiras foram recrutadas para que isso acontecesse. Até as pequenas parteiras, serviçais dentro de um governo, de um momento ao qual uma profissão não era tida como valor, foi usada para que o povo de Deus fosse abalado através das suas ações. Porém, meus irmãos, não vou adiantar ainda o sermão. Temos um caminho para trilhar ainda nessa manhã. Mas quando nós abrimos o livro de Êxodo e começamos a ler o livro de Êxodo, um livro inspirado por Deus, que se insere, meus irmãos, no centro da teologia do Antigo Testamento. Não temos como entender a teologia do Antigo Testamento sem ler o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é central para o pensamento teológico que depois vai desabrochar no que nós chamamos hoje de cristianismo. Não adianta ler apenas o livro de Salmos para entender a teologia, não adianta ler o livro de Jó, não adianta ler os profetas menores. A centralidade da teologia do Antigo Testamento está no livro de Êxodo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós somos apresentados no livro de Gênesis ao Deus Elohim, o Deus que governa, o Deus que é poderoso, o Deus que é criador, o Deus que faz e julga as nações, que manda dilúvio do céu, que reparte as línguas, o Deus que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós começamos a ler as primeiras páginas do livro de Êxodo, o Senhor se revela à humanidade como Deus Yahvé, aquele que é Senhor da história, aquele que é santo, mas que age com misericórdia. Nós encontramos aquele que é transcendente, mas observa o ser humano e age para a salvação do ser humano. O Deus cuja ira pode ser evitada, porque Ele é o Deus de salvação. O Deus que é transcendente, mas mesmo assim Ele fala com o povo e vive no meio do povo. A esse Deus somos apresentados no livro de Êxodo. Os hebreus, meus irmãos, percebiam a Deus de uma forma tremenda. Eles conseguiam perceber a Deus nas menores circunstâncias da vida, em cada circunstância do seu dia a dia, tanto em atos miraculosos, na abertura do Mar Vermelho, nas 10 pragas do Egito, no maná que é enviado dos céus, nas cordonizas, até, meus irmãos, nos mais simples e diminutos atos do dia, do nascer do sol, do pôr do sol, eles encontravam e reconheciam Deus. Lembro, nessa mensagem, de uma música do Grupo Logos, que muito nós cantamos, e cantamos até hoje, que é a música Expressão de Louvor. Ela começa essa música dizendo o seguinte: acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado. O povo hebreu conseguia perceber a presença de Deus com eles, tanto em atos miraculosos, quanto no mato molhado anunciando o cuidado de Deus. Um livro que aproxima o homem de Deus. E quando nós olhamos para o texto, nós acompanhamos que as parteiras receberam ordens para executar um plano macabro, um plano destruidor do povo de Deus. Elas foram incumbidas de eliminar os filhos dos hebreus. Todos os nascidos homens seriam mortos por uma ordenança governamental. O rei, o governo instituído, chegou e falou assim: mate todos aqueles
que são nascidos homens. Lógico, meus irmãos, consequentemente, as mulheres se tornariam esposas escravas dos egípcios, e aos poucos a nação de Israel seria apagada do mapa, teria sido absorvida pela cultura dos egípcios. A cultura dominante da sua época iria apagar a cultura dos filhos de Deus. O povo de Deus daquela época levava temor para aquela geração. O pensamento, o jeito de ser, o jeito de agir e a confiança que tinham, a tradição que eles defendiam, levava temor para aquela geração. As ordens que as parteiras receberam foram para acabar com o povo de Deus. E quem mandou, meus irmãos, executar essa ordem? Justamente o governo da época, o faraó. Poderíamos dizer o seguinte: o que as parteiras poderiam fazer? O que elas, tão diminutas, tão pequenas, poderiam fazer diante de um governo, diante de uma sociedade? O que elas, tão diminutas, poderiam fazer diante de tantas vozes que tinham ao seu lado? Muitos diriam hoje em dia para elas e falariam o seguinte: essas parteiras precisam se ressignar, se colocar no seu lugar, saber que elas são pequenas, frágeis, de uma profissão insignificante, e obedecer às ordens da sociedade à sua volta. Poderia dizer o seguinte, que o que elas fazem e o que elas defendem são tradições retrógradas, passadas, e que tem que se atualizar com a sua sociedade e entender os valores que a sociedade está defendendo agora. Elas eram pequenas, meus irmãos, mas a Bíblia vai dizer que elas ficaram firmes no Senhor. Elas eram firmes, e essa atitude que elas tiveram, esse jeito de ser e a forma que elas agiram, nos traz essa manhã 3 atitudes que uma pessoa que é firme no Senhor precisa ter. Existem 3 atitudes que essas parteiras tiveram, que nós, que dizemos que somos firmes no Senhor, precisamos ter. A primeira atitude para a nossa meditação, meus irmãos, é que uma pessoa firme no Senhor teme a Deus e não o mundo. Uma pessoa firme no Senhor teme a Deus e não ao mundo. Verso 17 que nós já lemos, vamos ler novamente. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Meus irmãos, o plano de Faraó era totalmente contrário à vontade de Deus. Não havia um traço que poderia dizer o seguinte: Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio de acabar com o povo de Deus. Faraó traçou um projeto de maldade, um projeto de assombro e um projeto de perseguição. Aquela sociedade arquitetou contra o povo de Deus e aderiu ao projeto do faraó. As ações daquela época tinham um respaldo do governo, mas não tinham um respaldo do Senhor. As intenções eram corruptas desde a base, desde o seu início. O faraó tinha autoridade, ele era o rei, a sociedade estava com ele. As vozes que falavam no meio do povo do Egito eram ouvidas e seguidas a ferro e fogo. As pessoas aceitavam qualquer projeto que vinha do faraó e abraçavam. Aquelas pessoas daquela época temiam o que Faraó podia fazer com a vida delas. O que Faraó poderia se levantar e colocar em prisões, entregar à execução, tirar a vida daquelas pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que as parteiras não temeram ao Faraó, temeram a Deus.
Elas olharam para Deus e falaram o seguinte: por Deus eu não posso fazer isso, por Deus eu não posso aceitar esse tipo de pensamento, por Deus eu não posso traçar esse caminho na minha vida. Os filhos de Israel, os filhos dos hebreus permaneceram vivos, porque as parteiras disseram não a uma vontade, a um pensamento que era contrário à vontade de Deus. Elas não cederam, elas não foram intimidadas, mas elas ficaram firmes, mesmo sendo pequenas diante do faraó. Meus irmãos, em Mateus capítulo 5, verso 11, o texto vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que diante do que a sociedade diz e o que Deus diz, escolhe o que Deus diz. Bem-aventurado aqueles que diante as filosofias da sua época fala e que a Bíblia fala, escolhe o que a Bíblia fala. Bem-aventurado é aquele diante dos pensamentos ideológicos que levantam na sociedade e o que a palavra do Senhor fala, o que deve ser feito, escolhe a palavra do Senhor. A atitude dessas mulheres, meus irmãos, alcançou a graça de Deus. Elas temeram ao Senhor e não ao mundo da sua época. Elas olharam para Deus e falaram o seguinte: eu não posso desobedecer à ordem de Deus. Meus irmãos, a quem nós tememos hoje em dia? Aonde o nosso coração está posto? Quais ordens nós damos ouvidos? Quem é o Senhor da nossa vida? Qual voz nós damos atenção nesse momento? Temos uma sociedade nesse momento que emana vozes, que levanta pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Ordens são feitas para que ações contra a palavra de Deus sejam executadas. Projetos de maldade, projetos de assombro, perseguição são constituídas e construídas. Movimentos ideológicos, meus irmãos, estão invadindo as instituições de ensino. E quantos jovens e quantos adolescentes estão colocando de lado a palavra do Senhor, eterna, viva e eficaz, que transforma o homem, estão levando a palavras ideológicas como palavras da verdade. Vemos, meus irmãos, mais uma vez ecoar na nossa sociedade a voz da serpente, a serpente que falou no jardim do Éden, fala novamente. É assim que diz o Senhor, é dessa forma que diz. Certamente, se você não obedecer à voz da palavra de Deus, tu não morrerás. A voz da serpente é ouvida hoje em dia. Pensamentos, meus irmãos, que militam para desconstruir a Bíblia, para desconstruir a família, para desconstruir os filhos, separar os pais dos filhos, destruir os laços de bênçãos constituídas por Deus, são ouvidas no nosso tempo. Em Isaías capítulo 5, verso 20, acompanhem comigo a leitura. Isaías capítulo 5, verso 20, vai dizer o seguinte: ai dos que o mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe amargo por doce, e doce por amargo. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo aqui é o seguinte: ai daquele que chama o inocente de perverso, e o perverso de inocente. Nenhuma semelhança, toda semelhança é mera coincidência do que está acontecendo hoje em dia. Ai daqueles que chamam o inocente de perverso e o perverso de inocente. Nós temos, meus irmãos, que temer a Deus e não ao homem. Nós somos pequenos,
somos povo diminutos, olhamos para nós mesmos e achamos o seguinte, como frágil nós somos diante de um sistema pecador, corrupto e organizado na maldade, mas nós temos que ser firmes no Senhor. Assim foram as parteiras, assim nós devemos ser. Meus irmãos, a segunda atitude que essas mulheres, que as parteiras tiveram, que nós temos que ter, é que uma pessoa firme no Senhor age contra a sua cultura. Uma pessoa firme no Senhor age contra a sua cultura. Verso 13. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Verso 22 agora, meus irmãos. Então, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Meus irmãos, todos os egípcios estavam engajados, atenderam à ordem do Faraó, subjugavam não só o governo, mas o povo subjugava o povo de Deus. Os egípcios subjugavam aqueles que ajudaram a livrar da fome, a construir e manter viva a cultura egípcia. Mas a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que as parteiras foram contra aquela cultura. Aquelas mulheres, aquelas duas mulheres, Sifrá e Puá, elas nadaram contra a maré, elas não nadaram a favor da maré, não foram em direção à sua cultura e o pensamento que eles estavam desenvolvendo, mas elas foram contra. Aquela sociedade, a Bíblia vai dizer no caminhamento do livro de Êxodo, que aquela sociedade, cada um daquela nação, eles receberam o juízo de Deus, eles foram sentenciados e julgados por Deus, mas aquelas mulheres não obedeceram à voz do Faraó, aquelas mulheres permaneceram obedientes a Deus e temeram a Deus, e a Bíblia vai dizer que elas encontraram o Deus que age com misericórdia. No verso 20 vai dizer o seguinte: e Deus fez bem às parteiras, elas encontraram o Deus de misericórdia, elas foram abençoadas por Deus, porque, meus irmãos, elas eram pequenas, elas eram frágeis, elas eram diminutas dentro da sociedade, mas elas permaneceram firmes diante do Senhor dos Exércitos. As pessoas firmes no Senhor agem contra a sua cultura. Não foram, meus irmãos, apenas as parteiras que agiram assim, não foram apenas as parteiras que agiram contra a sua cultura. A Bíblia fala de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dobraram os seus joelhos diante da estátua do rei Nabucodonosor, mas permaneceram de pé, firmes, incorruptíveis diante da sua sociedade. A Bíblia fala de Daniel, Beltesazar, que não deixou de dobrar os seus joelhos diante do Senhor, mas permaneceu firme fazendo as suas orações, mesmo diante de uma lei injusta, mesmo diante de uma lei que era contra o povo de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, de uma Esther, que mesmo diante de uma lei injusta que foi levantada contra o povo de Deus, ela permaneceu sim, firme, e foi diante do rei, mesmo podendo ser sentenciada à morte. A Bíblia fala de apóstolos que foram mortos, que foram transpassados, que teve seu sangue vertido e jorrados em nome de Deus. A história da igreja conta a história de homens que entregaram as suas vidas por amor do Evangelho. Tyndale, por exemplo, no século XVII, que ao traduzir a Bíblia para o inglês, foi levado à morte. A Bíblia fala de Anselmo de Cantuária, a Bíblia fala de Policarpo, a Bíblia fala dos reformadores.
que agiram, a Bíblia, desculpa, a história vai falar dos reformadores, de Policarpo, a história da igreja vai falar de tantos homens e tantas mulheres, de Hudson Taylor, e ainda hoje, meus irmãos, nós ouvimos, não histórias, mas nós ouvimos notícias através das Missões Portas Abertas, de homens e mulheres que entregam a sua vida, que vivem o Evangelho e morrem por ele. Jeremias, meus irmãos, não deixou de profetizar, porque Israel não queria vir, mesmo jogado dentro da cisterna. Noé, meus irmãos, não deixou de construir a arca, mesmo toda a sua geração não dando ouvido à sua pregação. E Paulo combateu o bom combate, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo preso, mesmo sendo picado por serpente, mesmo sendo excluído até pelos cristãos da sua época. Meus irmãos, nós fomos chamados para agir contra a cultura da nossa época. O mundo está caminhando para a perdição e nós somos a luz e o farol para mostrar a salvação para esse mundo. O mundo está caminhando para a condenação eterna e nós, a Igreja de Cristo, conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ser um farol para essa geração. Somos pequenos, somos frágeis. Às vezes nós não sabemos o que vamos dizer. Podemos falar, pastor, como que eu posso fazer? Eu já tenho tanta idade, ou eu só tenho tanta idade, eu sou pequeno, eu já passei o meu tempo. Mas nós somos chamados da nossa geração para mostrar a luz da salvação de Cristo Jesus. A terceira atitude que nós encontramos nessas mulheres, nas parteiras, é que uma pessoa firme no Senhor aguarda a vitória do Senhor. Uma pessoa firme no Senhor aguarda a vitória no Senhor. Capítulo 2, verso 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Meus irmãos, o que aquelas duas, Sifrá e Puá, poderiam fazer? O que ela poderia agir diante da ordem do rei? O que elas poderiam fazer diante de uma sociedade que abraçou a ideia do rei e começou a executar aquilo que o rei do Egito estava fazendo, apontando para a direção que o rei estava mandando fazer? Como simples parteiras poderiam agir contra aquele governo? Meus irmãos, isso não foi empecilho para aquelas mulheres. Ela começou a deixar criança após criança viva. Começou a deixar que os homens nascessem e crescessem. Elas fizeram o que poderia ser feito diante da instrumentalidade que elas tinham em suas mãos. O ato de fé delas, meus irmãos, a ação delas, permitiu que Moisés, o pequeno Moisés, nascesse, que ele não fosse morto no nascimento. Deus aprontou, através da ação daquelas mulheres, um libertador. Deus aprontou, a partir da ação daquele pequeno gesto, tão diminuto, aquele que haveria de libertar o povo de Deus da escravidão. Meus irmãos, elas eram pequenas, mas permaneceram firmes no Senhor. E nós, meus irmãos, temos que permanecer firmes, porque a vitória vem do Senhor. Nós temos que permanecer firmes na nossa geração, confiando no Deus da nossa salvação, porque a vitória vem do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma sociedade perversa, que louva a perversidade, que exulta os maus exemplos, amantes de si mesmo, promíscua nos seus atos e nos seus efeitos, que promove uma libertinagem e é totalmente afastada de Deus.
Olhamos para a nossa volta, na Nicarágua, padres foram assassinados. Olhamos para a Venezuela, nossa vizinha. A igreja agora é uma igreja estatal, cujo sermão tem que ser apresentado ao Estado antes de ser pregado. Olhamos para a Bolívia agora, que estão com as suas fronteiras fechadas nesse exato momento. Ela autorizou o casamento de um adulto com de menor. Ela está promovendo a pedofilia. No Chile, igrejas estão sendo queimadas e o cunho histórico da nação está sendo apagado. Na Argentina, vizinhos nossos, que até pouco tempo tinham a liberdade, gozavam de fartura, aprovou o aborto e incentivam a realização do aborto. Quando nós olhamos para dentro da nossa nação, existem homens, existem pessoas que nesse momento atacam a família tradicional, atacam o costume judaico-cristão, e as verdades bíblicas são atacadas. A criminalidade é exaltada dentro da nossa nação. A tradição cristã e judaica é dita e ensinada como opressora, como ultrapassada, como atrasada. E aonde nós estamos como povo de Deus? O pecado vem escravizando esses homens, vem escravizando essa sociedade, escravizando essas mulheres, a nossa geração. E nós, meus irmãos, temos que permanecer firmes no Senhor, no Deus da nossa salvação, porque a vitória vem do Senhor. Não podemos compactuar, não podemos dar o braço, não podemos dar a mão e concordar com o que eles estão dizendo. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, vamos ler o livro de Apocalipse. Vamos todos juntos e vamos ler juntos. A parte C somente do versículo. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, parte C do versículo. Diz o seguinte: sê fiel. Vamos juntos? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós fomos chamados para ser fiel até a morte. Somos pequenos, somos frágeis, não temos forças para ir contra tudo que está à nossa volta, mas nós temos que ser fiel até a morte, e assim nós receberemos a coroa da vida do nosso Senhor. Concluindo, meus irmãos, essa mensagem, essas parteiras, meus irmãos, fazem parte da história de Israel. Essas parteiras ajudaram a construir a história de Israel. O que elas fizeram, mudaram o que poderia ter acontecido a Israel naquele momento. Pertencentes a uma classe desfavorecida, pertencentes a uma classe diminuta. Meus irmãos, mas elas desafiaram a sua geração. Elas desafiaram aqueles, pode vir um grupo de louvor, desafiaram a sua geração. Elas foram usadas por Deus para concretizar a libertação de Israel. O que o Senhor, meus irmãos, nessa manhã, o que o Senhor nessa época, o que o Senhor nessa geração está pedindo a cada um de nós nesse momento para executar, para mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O que Ele está pedindo para que nós possamos fazer, para que o nome dEle seja exaltado em nossas vidas, e que pensamentos e ideias contra a palavra do Senhor não sejam executadas. Nós estamos vivendo nesse momento um período muito importante da nossa história, da história dos brasileiros, e nós temos que decidir, nesse momento, ser firmes na presença do Senhor. Não podemos dizer sim ao que Deus diz não. Quantas pessoas dentro da igreja, nesse momento, querem andar com a sociedade? Quantas pessoas nesse momento querem andar de braços dados com aqueles que estão à nossa volta, dando apoio
e atendendo a agendas que são contra as Escrituras Sagradas. Quantos cristãos nesse momento estão dizendo sim à desconstrução da família? Quantos cristãos nesse momento estão dizendo sim para que o filho não honre ao pai, para que o neto não honre ao avô, para que o bisneto possa ser o que quiser? Quantos cristãos estão dizendo sim nesse momento para que a ideologia de gênero possa crescer dentro da sua casa e ser aceita? De repente, por um salário melhor, aceitam isso. De repente, por um cargo melhor, aceitam isso. De repente, porque a fala é mais bonita, aceitam isso na sua vida. Porque de repente são engodados por promessas, aceitam que a sua família seja destruída, que o aborto seja permitido. Quantos pais nesse momento estão perdendo os seus filhos para professores militantes, guerrilheiros dentro da sala de aula, que tem o intuito de acabar com a sua família, que tem o intuito que o seu filho passe a aceitar com facilidade a criminalidade. Meus irmãos, aquelas mulheres, aquelas parteiras, elas não foram cúmplices da sua geração. Nós não podemos ser cúmplices da nossa geração. Nós não podemos ser cúmplices do que está acontecendo. Nós não podemos lá na frente, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, ou até daqui a alguns dias, olhar para trás e falar o seguinte: eu contribuí para que essa tristeza se instaurasse no Brasil, eu ajudei para que isso acontecesse. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, nós estamos aqui para mostrar para essa geração o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui para ser um farol para essa geração e mostrar que o caminho que elas estão pegando é um caminho de perdição. Nós fomos chamados por Deus para sermos um abrigo no meio do deserto. Precisamos ser usados por Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, a todo instante, para mostrar ao mundo que tão pecador que ele é. Nós não podemos desanimar. Meus irmãos, também nós não podemos ter um discurso desassociado da nossa ação. Nós não podemos chegar e falar uma coisa e na prática agir totalmente diferente. Não podemos ter uma teoria bonita, louvável, a qual aguardamos um momento escatológico, a qual Jesus Cristo vai descer das nuvens, irá resgatar o seu povo, e na prática nós estamos indo contra o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que descerá e virá para salvar o homem. Mas que, meus irmãos, nós possamos ser transformados sempre na palavra do Senhor, que sejamos usados pelo nosso Senhor da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, que nós possamos ser instrumentos, como as parteiras foram para essa geração. Louvado o nome do Senhor. Existe uma música da Batista, da PIB de Trindade, que ela começa o seguinte: que não se passe de nós o teu Espírito, que não passe de nós o que o Senhor deseja fazer para essa geração, que não seja preciso que se levante outra geração que faça o que nós temos que fazer hoje. Vamos louvar o Senhor?